dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a esse canal. Vocês viram ali um pequeno trecho do que estava acontecendo ali na escola em Recife. Eu vou colocar agora um trechinho da matéria para vocês compreenderem um pouco mais do que aconteceu. 26 alunos de uma escola estadual tiveram uma crise de ansiedade e passaram mal. Com falta de ar, tremor e crise de choro, os estudantes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em nota, o SAMU informou que 16 profissionais em 6 ambulâncias e 2 motocicletas foram mobilizados para o atendimento. Nenhum deles precisou ser levado para o hospital. A Secretaria de Educação informou que a escola realiza de maneira sistemática um trabalho voltado à educação socioemocional, incluindo a orientação dos jovens e dos responsáveis sobre o tema. Bom, vocês viram o que aconteceu, um pouquinho do que aconteceu ali no Recife. E talvez você não saiba o que é crise de ansiedade. O que é isso? É uma situação que causa um grande desconforto, angústia, nervosismo, medo e insegurança. É uma situação de que a pessoa sente que ela não tem controle sobre o que está acontecendo. A sensação de que os problemas vão meio que acabar com ela. A crise acontece normalmente devido a alguma situação extremamente estressante, angustiante, ou um sentimento de perda muito grande. Todos podem ter crise de ansiedade, talvez você já tenha tido e nem sabe o que é. Quais são os sintomas? Sensação incontrolável de que algo ruim vai acontecer. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim: eu vivo com medo e não sei o medo do que. É um sintoma de uma crise de ansiedade. Pensamentos irracionais. As ideias de que coisas ruins vão acontecer a ponto assim, de que não tem sentido nenhum. Às vezes ela acha que algumas pessoas vão prejudicá-la, vão acabar com suas vidas. São sensações que realmente são irracionais. Batimento cardíaco acelerado. Dá a sensação de que você vai ter um infarto, o coração dispara do nada. Formigamento pelo corpo. Sensação de leveza na cabeça, como se você não estivesse sentindo a sua cabeça. Dor no peito, dá a impressão mesmo que vai dar um infarto. Em algumas pessoas pode dar náuseas e tremores, né? Às vezes principalmente as mãos tremem e a falta de ar acontece em grande maioria dos casos. Geralmente, quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, ela acha que ela está tendo um infarto, porque os sintomas são muito parecidos. Geralmente, isso vai ser associado ao medo de que uma situação desagradável que ela passou aconteça de novo, né? Como a questão da perda. Imagine uma pessoa que perdeu o pai, de repente essa pessoa começa a pensar muito: e se eu perdesse minha mãe? Ou alguém que foi assaltado, de repente começa a lembrar ali da situação violenta que ocorreu e fica com medo disso. Na verdade, começa aqui, nos pensamentos, essa crise. Esses sintomas, se você for ver para o lado biológico, acontece por causa do aumento da adrenalina na corrente sanguínea, o que é normal quando a pessoa está passando por um momento estressante. Mas quando esses sintomas se tornam assim constantes, direto a pessoa está tendo falta de ar, direto essa pessoa está tendo formigamento, sente que o coração está disparando, aperto no peito, aí é preciso buscar tratamento psicológico. Essa pessoa pode estar sofrendo do transtorno de ansiedade generalizado, né? A abreviação TAG. Bom, eu vou mostrar para vocês um trechinho da matéria do G1. Essa matéria foi tirada do G1 e tá como manchete, o título tá assim: ela está com medo de ir à escola, diz a mãe de uma das estudantes que tiveram crise de ansiedade no Recife. Com falta de ar, temor e crises de choro,
26 alunos foram atendidos pelo SAMU na sexta 8. São cobranças, responsabilidades. Alguns não conseguem suportar e entram em surto. Essa é a opinião de uma mãe. Essa é a escola, né? Escola de Referência em Ensino Médio Ageu Magalhães, a qual aconteceu o fato. E nós vimos aqui essa mãe, né, de uma estudante de 15 anos. Foram encaminhados todos para a emergência. E nessa segunda, ela disse que está com medo de ir à escola, né? Essa menina cursa o primeiro ano do ensino médio. E a estudante de 15 anos, ela já usa medicação para controlar a ansiedade. Aí é o relato dela. Quando eu cheguei na escola, na sexta, fui procurando minha filha e ela estava do lado da ambulância, na grama. A adolescente sentiu que ia morrer quando teve falta de ar durante a crise. E realmente, quem tem essa crise ou quem já teve sabe que a sensação é de morte mesmo. Aqui tem outro relato de outra mãe, ó. Há algumas semanas fiquei sabendo que um aluno levou uma arma para a escola e mostrou na turma dele. Por isso, o desespero de ser algo mais grave, entende? Alguns pais não sabem disso, mas os estudantes sabem. Entre fevereiro e março também foi registrado um episódio de agressividade de uma aluna que deu um soco no olho de outro aluno, contou a mãe. Bom, a mulher não sabe muito dos detalhes, né, disso daqui. E nem se aconteceu algo com esse aluno. O G1 entrou em contato com a Secretaria de Educação lá do Pernambuco para questionar, mas não recebeu respostas. Aqui tem outro relato de mãe, né? Minha filha voltou às aulas em meados de novembro. A carga integral é complicada. Esses alunos saíram de uma carga de 5 horas atualmente com a carga horária de 9 horas. E aqui um pai de outra aluna fala que o cenário era de um filme de terror. Bom, vocês puderam ver que a matéria do G1 está mais completa, com relatos de pais. E aí a gente vê 2 fatores principais aí que pode ter desencadeado essa crise. Um é a questão da violência na escola. E segundo, os alunos estavam acostumados a uma grade de 5 matérias, de 5 aulas por dia, e de repente eles estão passando 9 horas na escola. E aí eu queria que você refletisse um pouco. O ponto principal desse vídeo é você pensar que o quanto que os nossos jovens, adolescentes e crianças estão sobrecarregados com informações. Eles têm acesso a muita coisa aqui na internet. Muitas vezes a gente acaba permitindo que eles assistam coisas que eles não têm maturidade para processar, que eles vão usar de uma maneira negativa e até destrutiva. Vocês viram ali os episódios, e aí eu quero te encorajar a converse mais com seu filho, pergunta o que aconteceu na escola, arrume meios dele te contar o que acontece, porque assim você tem como diagnosticar ou como ter uma ideia do que desencadeou esse comportamento. Outra coisa importante não ignora as dificuldades do seu filho. Às vezes é pouco, às vezes o que um adolescente fala para você é uma coisa que você considera insignificante, às vezes nessa fase da vida para ele é um gigante, né? Algo medonho, e pode sim estar despertando essas crises. E se elas não forem tratadas, ou se o adolescente, ou a criança, ou o adulto mesmo, não souber lidar com ela nesses momentos, vai chegar uma hora que isso vai sufocar a vida da pessoa. Tem vários adultos aí com vários transtornos mentais que até tiveram manifestações na adolescência, mas foram ignoradas. Eu tive uma aluna em um 8º ano, em determinado tempo, que um dia ela pediu para sair da sala que não estava se sentindo bem, eu autorizei. E quando ela voltou para a sala, eu perguntei: o que você sentiu? E ela me descreveu exatamente essas sensações: falta de ar, tremor, tô chorando e nem sei por que eu tô chorando. E eu falei assim: pede para os seus pais procurarem ajuda. Você tem convênio? No caso, essa menina tinha. Eu falei: pede para os seus pais marcarem
psicólogo ou psiquiatra, né? Pra tentar entender como tratar isso. E ela falou assim, eu não posso contar pro meu pai e pra minha mãe que eu tô tendo isso. Eu falei, por quê? Porque quando eu choro em casa, eles falam que é frescura. Gente, a gente não pode ignorar nenhuma mudança no comportamento do adolescente. A gente precisa estar de olho sempre. Sufocar e supervisionar são coisas diferentes. Adolescente e criança precisam de supervisão. Comportamento mudou? Alguma coisa tem ali. Você precisa usar a sua inteligência, suas estratégias como pai, como mãe, para descobrir o que está acontecendo. E o porquê do surto coletivo. Com certeza é algo que está incomodando muita gente, né? Muitos adolescentes. O ambiente, a gente não sabe, na verdade, o que o nosso filho, nossa filha podem encontrar na escola. E a escola é um ambiente que está super sobrecarregado. Eu trabalho numa instituição pública e os professores, a maioria precisa de 2 empregos aí para conseguir se manter. Funcionários também são mal remunerados. As condições de trabalho não favorecem. Na notícia ali da Record, a escola disse que declara que tem um trabalho intenso de educação emocional. Gente, nós professores não temos o tratamento adequado para lidar com uma série de situações que os nossos alunos enfrentam no dia a dia. A gente não foi preparado e nem é preparado para isso, né? Porque não é uma questão só de passar conteúdo. A gente lida com alunos de inúmeras crises familiares, crises existenciais. A época já não é fácil. A mídia, a televisão também não ajuda, né? Os programas os quais eles assistem. É importante que a gente tenha esse olhar e não jogar para a escola a responsabilidade. E eu quero te dar uma dica aí, você que é pai, você que é mãe. Antes do seu filho ir para a escola, peça para Deus guardá-lo, protegê-lo, né? Repreende qualquer ação maligna naquele ambiente escolar, porque sim, eles podem ser influenciados ali. Com certeza, adolescentes são influenciáveis. E para que seu filho ou sua filha, ao detectar alguma situação ruim, ele tenha força aí para passar por isso e tenha o seu apoio. E se ele respirar fundo, fechar os olhos e começar a pensar em coisas boas, ou você começa a falar coisas boas, isso começa a passar. Ore mais com os seus filhos, ore todo dia, antes de dormir ou na hora de acordar, pega na mão, ora, fala com Deus, pede para Deus a proteção do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Que você possa orar pelos seus filhos em relação a isso todos os dias. Uma semana maravilhosa para você. Que Deus te guarde. Até o próximo vídeo.